Olá, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo a correção da atividade do dia 17/6/2021, atividade diagnóstica de matemática. Então vamos lá. Na primeira situação problema, nós temos o seguinte: Ana Luísa iniciou a leitura de um livro às 7 horas da manhã. Após ler alguns capítulos, parou para descansar por 30 minutos. Depois reiniciou a leitura e a terminou às 10 horas da manhã. Quanto tempo ela levou lendo o livro? Letra A, 2 horas. Letra B, 2 horas e meia. Letra C, 3 horas. Ou letra D, 3 horas e meia. Vejamos. Para resolver qualquer situação, problema, qualquer alternativa, seja da matéria de matemática ou de qualquer outra disciplina, é preciso, antes de tudo, ter muita atenção, prestar atenção em todos os valores que são dados na questão, para que assim você possa ter um raciocínio correto e identificar quais operações matemáticas você precisa fazer para chegar nessa resposta correta. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar os valores que a situação proposta nos dá. A Luísa iniciou a leitura de um livro às 7 horas da manhã. Então vamos colocar aqui início. Não reparem na letra do professor, que é muito feia, tá? Início, 7 horas. Qual é o próximo valor que a questão nos dá? Parou para descansar por 30 minutos. Vamos colocar aqui descanso. Descanso. 30 minutos. Muito bem. Vamos para o próximo valor. Depois reiniciou a leitura e a terminou às 10 horas da manhã. Terminou 10 horas. Muito bem. Vamos agora distribuir esses valores numa continha de subtração para a gente chegar no valor correto. Tá bom? O que é que a gente tem que... Como é que a gente vai saber qual é a diferença entre as 7 horas e as 10 horas? Dá para fazer isso de cabeça, de cara, né? Mas dá para saber de cara, dá para fazer de cabeça, porque esses são números pequenos, simples. Se pegar um número mais difícil, mais complexo, talvez não dê para fazer de cabeça. Então a gente vai fazer uma continha. Lembrando, hein, galera, que uma hora tem 60 minutos. Se uma hora tem 60 minutos, 7 horas vão ser quantos minutos? Vamos fazer a continha para a gente saber. A gente precisa colocar tudo em minutos, porque a gente tem um valor que está em minutos, que são os 30 minutos de descanso. Então, 7 horas é igual 7 vezes 60. Se cada hora tem 60 minutos, então a gente vai multiplicar esses 60 minutos vezes 7. Vai multiplicar por 7, tá bom? 60 vezes 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 6 são 42. Então a gente tem 420 minutos. Então 7 horas igual 420 minutos. Ela terminou às 10 horas. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento. 10 vezes 60. Se uma hora tem 60 minutos, então a gente vai multiplicar 60 por 6. 60 por 10, desculpa. Se uma hora tem 60 minutos e ela terminou às 10 horas, a gente vai multiplicar os 60 por 10. Só apagar aqui para não ficar muito bagunçado. Então vamos lá. 60 vezes 10. 0 vezes 0
é 0. 0 vezes 6 também é 0. 1 vezes 0 é 0. Se lembrem que para multiplicar o segundo número, no caso aqui o 1, a gente já coloca o resultado embaixo do segundo número do primeiro resultado. Não pode colocar aqui embaixo, tá bom, pessoal? 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 6 é 6. Então, vamos fazer a sominha aqui. 0. 0 mais 0 é 0. E 6 é 6. Então, a gente tem 600 minutos. 10 horas é igual a 600 minutos. Muito bem. Então, professor, a gente já sabe que 7 horas equivale a um total de 420 minutos e que 10 horas equivalem a 600 minutos. E agora, o que é que a gente vai fazer? Então, agora a gente vai fazer uma subtração. Bem simples, tá, pessoal? A gente vai subtrair 420 do número 600. Então, vamos lá. 600 menos 420. 0 menos 0 é 0. 0 menos 2. Dá para fazer, pessoal, 0 menos 2? Não dá, né? Então, o que a gente faz? A gente pega um emprestado do número vizinho. Quem é o número vizinho? É o número 6. Número 6. Então, a gente vai pegar emprestado e vai colocar esse 1 próximo ao 0. Como não dá para colocar aqui, eu vou colocar aqui em cima, tá, galera? 1, 0. Reparem que eu peguei 1 emprestado do número 6 e coloquei ao lado do 0. E escrevi aqui em cima porque o espaço não deu, tá? Então, a gente tem o número 10. 10 menos 2 dá para fazer? Dá sim. 10 menos 2 é igual a 8. Muito bem. Então, agora vamos para o próximo. 6 menos 4. Opa, não é 6 menos 4. Se lembrem que a gente pegou o emprestado desse 6. Se a gente pegou um emprestado do 6, é 6 menos 1. 6 menos 1 é o quê? É 5. 6 menos 1 é 5. Agora sim a gente pode fazer. 5 menos 4 dá 1. Então, esse é o resultado da nossa continha. 180 minutos. Lembre-se que esses valores que a gente estava subtraindo eram valores dos minutos. A gente tinha 600 minutos, que equivalem a 10 horas, e a gente tinha 420 minutos, que equivale às 7 horas. Não se esqueçam disso. Viu? E então, professor, a gente já tem o resultado da pergunta? A resposta é 180 minutos? Não. Ainda não chegamos no final. Se lembra que a gente ainda tem um valor que não foi trabalhado, que são esses 30 minutos. Vocês lembram que na pergunta especificava que a Luísa parou para descansar por 30 minutos? Se ela parou para descansar por 30 minutos, esse tempo de 30 minutos ela não estava lendo. Então, a gente vai ter que subtrair esse valor também. A gente já converteu todos os valores para ficar em minutos para poder fazer essa subtração. A gente já subtraiu os 600 minutos, que equivalem às 10 horas. A gente já subtraiu os 420 desses 600. Os 420 são referentes às 7 horas. A gente já obteve o resultado, que é 180 minutos. Agora a gente vai subtrair esses 180 minutos, vai subtrair desses 180 minutos os 30 minutos que ela descansou. Ela não estava lendo. Então vamos lá. 180 menos 30. Bem simples de fazer, pessoal, bem rápido. 0 menos 0 é 0. 8 menos 3, 5.
1 menos nada, que aqui não tem nada, então é como se tivesse o 0, dá 1. Então a gente tem 150 minutos. Mas, professor, não tem esses 150 minutos aqui nas alternativas. Nós temos 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas e 3 horas e meia. Se lembrem que a gente converteu os valores. 150 minutos equivalem a quantas horas? Se lembrem que 1 hora tem 60 minutos. Para saber a quantas horas equivale 150 minutos, a gente vai fazer uma pequena divisão. Então vamos lá. Vamos dividir 150 por 60. Lembrem-se que 1 hora tem 60 minutos, então a gente tem que dividir esses 150 minutos por 60 para poder obter o resultado de quantas horas equivale 150 minutos. Então vamos lá. 15 dá para dividir para 60? Não dá, né, pessoal? Porque 15 é menor do que 60. Então a gente vai ter que usar também o zero. Logo de uma vez, 150 dividido para 60. Será que dá para colocar o número 3 aqui como resultado? Será que 3 vezes 60 é 150? Vamos fazer a continha de multiplicação para a gente ver. 3 vezes 60. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 6 são 18. 180. 180 é maior do que 150, então não pode ser 3. Vamos apagar. Vamos tentar com o número 2. Vamos colocar aqui 2. Vamos multiplicar 2 vezes 60. Vamos lá. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 6 são 12. Temos 120. Agora ficou melhor, né, pessoal? 120 para 150. Vamos colocar aqui. 120 para 150, pessoal. Vamos fazer a continha. Dá para fazer a continha de menos. 0 para 0. 0 menos 0 é 0. 5 menos 2 é 3. E 1 menos 1 é 0. A gente tem de resto 30. Vamos colocar aqui 30. 30 dá para dividir para 60? Não, né, pessoal? Porque é muito pequeno. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente acrescenta um zero ao número 30, que vai ficar 300, e uma vírgula aqui no quociente. Então, agora nós temos 300 dividido para 60. Como será que vai dar essa conta? Será que um 6 dá certo? Será que um 5 dá certo? A gente vai ter que ir testando. Vamos apagar aqui. Vamos lá, vamos tentar com o número 6. 6 vezes 60. Pessoal, desculpa. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 6 são 36. Então a gente passou, né? Tem os 360 e a gente quer chegar no valor de 300. Então o 6 é muito grande, não dá para colocar. Vamos tentar com o número 5. 5 vezes 60. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 6 equivale a 30. Então, agora sim, nós temos o valor 300. 300 para 300 é 0. Lembrem que a gente colocou 5 vezes 60. Então, aqui o valor é 5. 5 vezes 60 são 300. Para 300 não sobra nada. Nosso resultado final, então, é 2,5, que eu também posso chamar de quê? 2,5. A gente tem essa opção. A gente tem essa opção de 2,5.
nas alternativas. Vamos olhar, vamos dar uma olhadinha. A gente tem 2 horas, a gente tem 2 horas e meia, 3 horas e 3 horas e meia. Então a gente tem o valor, né? A letra B, 2 horas e meia. A gente chegou ao valor de 2,5, que quer dizer o mesmo. 2,5, ou se você quiser falar 2,5, também não tem problema, porque a gente está se referindo a horas, que é um substantivo feminino, né? Então a gente pode falar 2,5. O valor está em horas. Se lembrem que a gente fez todas essas contas e essa última de divisão, essa última que a gente fez, que é uma divisão, foi justamente para converter o valor que estava em minutos, para converter ele novamente em horas, para a gente obter a resposta correta. Então, se a gente teve o valor de 2,5, a gente teve o valor de 2 horas e meia. Então, a resposta correta aí é a letra B, 2 horas e meia, tá bom, pessoal?